Olá, eu sou Ana Paula Carvalho, sou pedagoga da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente eu estou trabalhando na Divisão de Educação Infantil. É um setor da Secretaria que cuida das orientações pedagógicas para a educação infantil. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho do que é a educação infantil, né? Como é que é essa forma de atuação dos CMEIs, né, com a educação dos filhos de vocês, né, as crianças de 4 e 5 anos. A educação infantil, na verdade, ela pega as crianças assim, ela trabalha, né, desenvolve as crianças de 0 a 5 anos. E aí, então, ela tem dois momentos, né, a fase creche e a fase pré-escola. A fase creche funciona em prédios próprios, né, de creche, ou algumas turminhas também em alguns CMEs e algumas outras escolas mistas, né, que a gente chama que também funciona ensino fundamental. E a fase de pré-escola, né, com crianças de 4 e 5 anos, funciona também em escolas mistas, né, que tem ensino fundamental, mas primordialmente ela funciona em CMEs, como é o caso do CMEI São Judas Tadeu. Eu estou aqui, né, nesse vídeo a pedido da diretora Hanna, aí do CMEI São Judas, para falar um pouquinho desse tema, né, do que é educação infantil e o direito de ser criança. Na verdade, a educação infantil, ela existe, né? A finalidade dela é justamente respeitar esse momento da nossa vida, né? Colocar as atividades, organizar um ambiente pedagógico que vislumbre aprendizagem e desenvolvimento, mas respeitando esse momento da vida do ser humano, né? A gente tem aí uma perspectiva de vida de mais ou menos 70 anos, né? E 5, 6 aninhos a gente tem para se dedicar à primeira infância, né? É um tempo muito curtinho, é um momento único da nossa vida, mas ao mesmo tempo que ele é curtinho, ele marca a nossa vida, né? Toda a nossa vida. Então, tudo que a gente faz na nossa infância, né? Eu tenho certeza que a gente sempre tem memórias muito importantes, né? Que marca a gente de uma maneira sem igual. Nenhuma outra época da nossa vida é como é a nossa infância. Então, tudo que a gente organiza enquanto estrutura pedagógica, né? Como a gente orienta as ações para as crianças pequenas, é respeitando essa vida do ser humano. E essa parte, né, da nossa vida, esse grande momento, que é a entrada, né, da nossa existência, ela é de grande aprendizagem. Então, a criança tem esse momento da nossa infância, né, de ser humano, tem estruturas neurológicas, né, na nossa cabecinha, a forma como o nosso corpo como um todo funciona, diferente do resto das nossas vidas. E justamente por isso, a gente precisa aproveitar, né, esse tempo de grandes potencialidades para desenvolver aprendizagens que vão nos nortear o resto das nossas vidas, que vão ser fundamentais para a gente, para o resto das nossas vidas. E aí a gente considera, então, essa etapa da educação básica a mais importante, a mais sensível para as aprendizagens, para a vida como um todo, e não para assuntos tão específicos, né, que na verdade as crianças vão ter a oportunidade de desenvolver lá na frente, né, como é a questão da alfabetização, a questão das operações matemáticas, que são, claro, fundamentais, são importantes, mas para que ela tenha condições plenas para essa aprendizagem, existem momentos que antes precisam ser bem desenvolvidos. O tempo neurológico, né, de funcionamento da cabecinha, né, da criança, e aqui eu vou falar muito especificamente das crianças de 4 e 5 anos, que é o grupo, né, a idade dos filhos de vocês, eles têm uma organização mental muito voltada para as brincadeiras de faz de conta. E as brincadeiras de faz de conta, né, que desenvolve a imaginação, desenvolvem a criatividade, as atividades organizadas pelas professoras e orientadas, né, pelos documentos vigentes também pela educação infantil, porque tudo que a gente organiza enquanto atividade, né, enquanto currículo, a gente vem responder a uma legislação. É uma determinação de uma legislação nacional,
né? É uma lei que a gente faça o que a gente faz, né? A forma como a gente organiza os ambientes, organiza a nossa rotina, né? As professoras organizam a rotina, os materiais para desenvolver com as crianças, as atividades, os momentos em sala, né? Fora da sala, tudo vem para cumprir uma lei, né? Uma determinação legal para esse momento específico da vida dos seus filhos, né? Da vida do ser humano. Então, é aproveitando esse momento de grande potencialidade de aprendizagem que a gente vai lançando coisas que mais importam para o desenvolvimento humano. E ali, a forma de aprendizagem da criança, ela vem ela tem uma linguagem muito própria de aprendizagem, né? A forma como ela compreende as coisas é uma linguagem muito própria, que é a linguagem da brincadeira. E aqui a brincadeira, ela não é vista assim como algo à toa ou algo desvinculado de aprendizagem e desenvolvimento. Ela é a própria forma de aprender. Então, tudo que se faz e se observa, né, de desenvolvimento das crianças é pela via da forma, assim, como que elas estão brincando. Porque na brincadeira ela aprende situações que, se a gente não teve condições de brincar quando criança, a gente não saberia como se comportar hoje como adulto. Então a criança, pela brincadeira, aquela brincadeira, né, observada pela professora, né, de forma intencional, assim, com uma finalidade, né, ela aprende a negociar, ela aprende a se comunicar, aprende a respeitar a opinião dos outros, e aí também se expressar, também saber falar a sua opinião, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a escutar as opiniões, os pensamentos, os sentimentos do outro, e ali fazer uma elaboração mental sobre toda essa comunicação, e aí processar isso na cabecinha dela, né, pelas brincadeiras. E aí nem sempre tem momentos alegres, às vezes tem momentos de chateação, né? Tudo isso é aprendizagem. Né? Tudo isso é observado pela professora, é organizado, esses momentos são planejados, não é verdade? Então, nesse momento, a gente precisa privilegiar essas potencialidades, né? Porque lá na frente, isso vai fazer falta, né? Essa forma de brincar da criança, de conduzir uma brincadeira e de respeitar as expressões dela, lá na frente, se isso não for respeitado, não for garantido, não for organizado, né, na sua rotina, essas formas de comunicação, lá na frente isso pode interferir em todas as outras aprendizagens. Na aprendizagem da leitura e da escrita, na aprendizagem das fórmulas matemáticas, tudo isso daí pode ser comprometido se a criança não tiver respeitado esse tempo de expressão nessas comunicações. E como que a gente respeita e conduz, inclusive, essas aprendizagens com relação, por exemplo, à linguagem escrita, né? A linguagem dos números, das letras, a linguagem da forma de se comunicar pela matemática e tudo mais. É também pela via da brincadeira, pela via do faz de conta, que é a forma como a criança compreende essa comunicação, esse funcionamento das coisas, desse tipo de linguagem, da escrita, dos números, a forma como ela entende essa comunicação do mundo, que é o para que serve, né? A gente organiza a questão das leituras dos livros para uma finalidade, que é para conhecer uma historinha, para saber conhecer início, meio e fim de uma historinha e ali organizar as suas comunicações, exercitar a memória, exercitar a imaginação, né? A forma como a gente organiza depois disso alguma brincadeira, né, com o corpo, mexendo o corpinho, essa questão do movimento, de se mexer, né, a importância das atividades que mexem com o corpo, que dançam muito, que pulam bastante, tudo isso a criança também está fazendo elaborações de cálculo na cabeça, né? Quando a criança, quando ela está aprendendo a saltar, quando ela sabe, pequenininha, né, começa a descer um degrau, a subir o degrau, tudo isso ela está manuseando cálculos dentro da cabecinha dela. Então tem vínculo direto com a aprendizagem da matemática, né? E essa questão do movimento. Então a criança precisa desse tempo privilegiado, organizado, observado, né? De movimento, de brincadeira,
todas as vias de aprendizagem dela acontecem por essa linguagem. E lá na frente, isso daí, se não for bem desenvolvido, isso pode fazer falta, né? Então, a gente está aqui na intenção sempre de esclarecer, né, e acalmar, inclusive, as famílias com relação à finalidade da educação infantil, a finalidade dos trabalhos das professoras do CME São Judas Tadeu, com o acompanhamento da pedagoga, da diretora, para o desenvolvimento, para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos filhos de vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, fique com Deus.